Bem-vindos a mais um Devaneios Gastronômicos. E hoje eu tenho aqui o Lino, secretário-geral da FIC. E aí, Lino, esse canal aqui, ele é muito descontraído, assim, né? O Devaneios é pra gente discutir um pouco da gastronomia. Te agradeço por ter vindo. Imagina, nós já estava aqui mesmo, só Né? me pegou falou, vem cá, senta aqui, vamos conversar. Vamos conversar. Então, como você é de Bragança, eu queria que você definisse para mim a linguiça de Bragança, que é um insumo, um ingrediente tão típico nosso aqui, Sim. né? Tão específico de Bragança, brasileiro. Então, a linguiça não é um prato típico, né? A linguiça é um produto. Então, a linguiça em Bragança, ela veio junto com a imigração italiana, como aconteceu em várias cidades, principalmente do interior de São Paulo, mais no sul, né? Então, o italiano, ele pega a carne de porco, né? Usa as partes principais, usava antigamente pernil, lombo, e todas aquelas partes que não se utilizava no momento, se colocava, embutia, né? Numa tripa, para a gente poder deixar ela sequinha para utilizar mais tarde. Na Itália a gente encontra uma diversidade muito grande, como acontece com os queijos, com tantas coisas, de tipos de linguiça. Aqui no Brasil, basicamente, veio a linguiça calabresa, né, que é uma linguiça muito simples, com carne de porco, com pimenta calabresa, sal e às vezes a mãozinha do cozinheiro ali para colocar um tempero a mais ou a menos, né? Esse mesmo tipo de linguiça você encontra praticamente em todo lugar. Bragança ficou famosa primeiro porque tinha uma produção grande de suínos, tinha gente com mão boa para fazer linguiça, e alguns outros aspectos como a estrada de ferro, produção de fumo. O pessoal antigamente tinha muito costume de, quando ia levar alguma coisa para vender, levava um presente. Então o cara ia vender fumo e levava um quilinho de linguiça para agradar. Então a linguiça acabou se espalhando pelo interior. Tá, o que define a linguiça produzida em Bragança? Ela leva um sal de cura, ela não leva um sal de cura? Quais são os ingredientes básicos para se produzir? Ou existe uma receita típica que tem que ser seguida à risca? A gente pode dizer que existem dois tipos de linguiça. Aquele que pode ser vendido pela Anvisa hoje em dia, que é aquela que passa por um processo industrial. Então, basicamente, se você vai em Bragança e quer comprar uma linguiça, você tem que comprar uma linguiça que passa por um processo industrial. Então, vai sal de cura, vai alguns ingredientes que são obrigatórios por lei. A linguiça artesanal é aquela que você compra, que o seu cunhado faz, que você compra na casa de um amigo que faz ali no fundo do quintal. Então, essa linguiça, ela tem basicamente carne de porco, pimenta calabresa, sal e, como eu falei, alguma coisinha para dar sabor, mas não tem produtos químicos. Só que ela não tem a garantia de ter uma durabilidade mais longa. Mas basicamente o que a gente encontra no interior, depois começou algumas coisas de linguiça cuiabana. Em Bragança, o que modificou depois de uma época foi que começaram a dar bastante sabores para a linguiça. Então você faz uma linguiça calabresa e aí você coloca pimenta biquinho, provolone, bacon, ervas, mas basicamente é uma linguiça calabresa com algum sabor diferente. Tá. Existe alguma receita que é feita com essa linguiça produzida em Bragança? Então, ali acontece muito que cada um fala que tem a receita que vem do tio, do avô, do primo e tal. É o que eu falei, na verdade, não existe nada mais simples do que se fazer uma linguiça. Eu mostrei várias vezes em televisão que a gente com um funil, com um pedacinho de pau, uma colher de pau, você faz linguiça. Você pega uma tripa limpa, coloca no funil, pega uma carne picadinha. Dizem que a linguiça original de Bragança, uma das coisas que dava destaque dela não era moída, que a carne moída, ela se arrebenta, né? Fica diferente a textura, fica diferente a textura e o sabor dela, não sei se bem o sabor, mas o modo dela se desenvolver ali dentro, dela ir curando, ela modifica. Então ela era cortada na faca. Sendo cortada na faca, você pegava aqueles pedacinhos, temperava, como a gente falou aqui, coloca com uma colher de pau e você faz a linguiça. Pendurou, secou. E qual é o corte do suíno? Uma copa lombo ou não? É o resto do resto mesmo? Então, digamos, originariamente era o que você não utilizava no momento, né? Um pernil, um lombo e tal. Na verdade, a linguiça hoje em dia, ela virou a parte nobre. Então você tem a linguiça de pernil e a linguiça de lombo. Uma das coisas que eu sempre costumo dizer para as pessoas que compram linguiças no mercado de algumas marcas famosas, conhecidas no Brasil, leia o que está escrito nos ingredientes. Porque a linguiça, como eu falei aqui, ela tem que ter carne de porco, a tripa e os temperos. Quando você for ler os ingredientes, vai estar escrito ali. Amido, por que o amido está ali dentro? Água, para que serve a água ali dentro? Lecitina de soja. Tem miúdos bovinos, miúdos suínos, miúdos de aves.
Gente, dentro da linguiça tem que ter carne de porco. O que você quer encontrar dentro da linguiça? A carne de porco. Carne de porco. Então, carne de porco e gordura. Por isso que você acha uma linguiça a R$8 e uma linguiça bem feita, ó, vamos dizer, a gente tem que estar o dobro disso. É. Pelo menos o dobro, né? Pelo menos o dobro. Tá. Beleza. Existe algum... Aí, volta a pergunta. Algum prato produzido com essa linguiça que é original nosso daqui ou não? Nós fizemos uma reunião em Bragança dos chefes de cozinha, de nutricionistas, de historiadores. Nós nos reunimos, né? Eu sou presidente da Associação dos Restaurantes, a gente se reuniu e fizemos um estudo dos pratos que mais representariam a nossa linguiça em Bragança. Então, 3 pratos foram lá catalogados, foram levados para o governo do estado, na Secretaria de Cultura, para a gente ter um selo de autenticidade, né? Então, seria um arroz com linguiça, né? Um arroz bem simples, que não é um risoto, é um arroz com linguiça. A gente fez uma polenta com linguiça, que é muito tradicional dos imigrantes italianos, né? Porque é uma comida pobre, mas é uma comida de muito sabor. E depois o lanche de linguiça da Festa do Peão de Bragança, que já deve estar com mais de 50 edições. Toda vez que o pessoal vai numa festa de peão, come um dos 2 lanches, ou pão com pernil, ou pão com linguiça. Olha que legal, e conseguiram a aprovação? Digamos que a nossa parte nós fizemos um processo bem feitinho, a pedido da Secretaria de Cultura do Estado, entregamos lá, mudou o secretário, e aí está lá. A gente espera que isso saia, porque eles nos prometeram que nós teríamos, pela ideia e iniciativa, o primeiro selo de identificação de prato típico interiorano. E a ideia era fazer disso um projeto, rodar as cidades do interior de São Paulo, trazendo os pratos típicos para que quem quiser na cidade pode ter o prato no cardápio, desde que siga aquela forma. Não aquele negócio de, eu vou botar mais isso, vou botar aquilo. Não, vai colocar exatamente do jeito que ele é. Que eu acho que a gente tem que defender isso na gastronomia brasileira. É um dos projetos do canal, tá? É a gente mostrar os pratos típicos, a gente discutir, a gente conversar, para que a gente tenha um norte, né? Dê um norte para as pessoas sobre isso. Eu acho que outro dia eu estava vendo até um show de humor e o rapaz falando que ele está acostumado a comer cachorro quente aqui, foi para os Estados Unidos, chegou lá e se desiludiu porque era pão com salsicha. Agora, se aqui, digamos, o nosso cachorro quente é uma coisa, o de lá é outra. Se aqui nós temos um prato típico, alguma coisa que nos represente, não é justo que depois, quando o cara abre uma lanchonete, um restaurante, ele fala, agora eu vou colocar queijo, agora eu vou colocar isso, vou colocar aquilo. Faça outra invenção, crie outra coisa, mude o nome. Mas aquilo que tem autenticidade, que carregou a tradição e a cultura de gerações, deixa ele preservado e mostra exatamente o que a pessoa veio pedir. Então, gente, muito obrigado por terem assistido a gente. A gente acabou de definir o que é linguiça. Então, linguiça é a tripa, ela pode ser sintética ou pode ser hoje em dia tem a tripa também feita de milho, né? De milho, isso é Mas sintética. O legal é... Se a linguiça mesmo original, como era feita antigamente, vamos utilizar, se a gente mata o bichinho, vamos utilizar inteiro. Então, a tripa do animal, o pernil, ou o lombo, ou a parte... Ou moídos, né? Que você quiser. E bom tempero. Não importa se vai botar um pouquinho de vinho, um pouquinho de alho, alguma erva seca. Se usava muito na região de Bragança a erva doce, que além de dar sabor, ela puxa a umidade, ou seja, a gente tem que fazer um produto natural, o mais natural, o mais autêntico possível. Lino, muito obrigado, cara, valeu por ter participado. Aquele abraço para todo mundo, a gente se vê na segunda.